Enviados os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar as doenças. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os doentes. Disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai lá, e não saiais dela até a vossa partida. Quando quaisquer vos não receberem, ao sair dessa cidade, sacudi até o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Tendo eles partido, andavam de aldeia em aldeia, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes, tetrarca, ouviu falar de tudo o que se passava e não sabia que pensar, porque uns diziam: é João que ressuscitou dos mortos, outros: é Elias que apareceu, outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E buscava a ocasião de o ver. Tendo voltado os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Ele, tomando-os consigo, retirou-se à parte a um lugar do território de Betsaida. Sabendo isto, as multidões foram-no seguindo, e as recebeu, falou-lhes do reino de Deus e sarou os que necessitavam de cura. Ora, o dia começava a declinar. Aproximando-se dele os 12, disseram-lhe: despede as multidões para que, indo pelas aldeias e herdades circunvizinhas, se alberguem e encontrem que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Ele respondeu-lhes: dai-lhes vós de comer. Eles disseram: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser que vamos comprar mantimento para toda esta multidão, pois eram quase 5.000 homens. Então disse a seus discípulos: mandai-os sentar divididos em ranchos de 50. Eles assim o executaram e mandaram-nos sentar a todos. Tendo tomado 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e distribuiu-os aos seus discípulos para que os servissem à multidão. Comeram todos e ficaram saciados. E levantaram do que lhes sobrejou 12 cestos de fragmentos. Aconteceu que, estando só, orando, se encontravam com ele os seus discípulos. Jesus interrogou-os: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam e disseram: uns dizem que João Batista, outros que Elias, outros que ressuscitou um dos antigos profetas. Ele disse-lhes: e vós, quem dizeis que sou eu? Pedro, respondendo, disse: o Cristo de Deus. Mas ele, com seu tom severo, mandou que o não dissessem a ninguém, acrescentando: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas,
que seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos: se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida abandonando-me, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar todo o mundo, se perde a si mesmo e se faz dano a si? Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Digo-vos na verdade que estão aqui alguns presentes que não morrerão sem que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, tornou-se todo outro seu rosto, o seu vestido tornou-se branco resplandecente. E eis que 2 homens falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram cheios de majestade e falavam da morte que ele devia sofrer em Jerusalém. Entretanto, Pedro e os que estavam com ele tinham se deixado oprimir de sono, mas, despertando, viram a majestade de Jesus e os 2 varões que estavam com ele. Enquanto estes se separavam dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom para nós estar aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Estando ele ainda a falar, formou-se uma nuvem que os envolveu e tiveram medo quando os viram entrar na nuvem. Então saiu uma voz da nuvem dizendo: Este é o meu filho dileto, ouvi-o. Ao soar aquela voz, Jesus ficou só. Eles calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias nada do que tinham visto. Sucedeu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem do meio da multidão clamou: Mestre, rogo-te que ponhas os olhos em meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito maligno se apodera dele e subitamente dá gritos, e o lança por terra, e o agita com violência, fazendo-o espumar, e apenas o larga depois de o ter dilacerado. Pedi a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz cá o teu filho. Quando este se aproximava, o demônio lançou-o por terra e agitou-o com violência. Mas Jesus ameaçou o espírito imundo, sarou o menino e restituiu-o a seu pai. E todos pasmavam da grandeza de Deus, e enquanto todos admiravam as coisas que ele fazia, Jesus disse aos seus discípulos: Ponde nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam esta linguagem
era-lhes tão obscura que não compreendiam e tinham medo de o interrogar acerca dela. Começaram a discutir entre si sobre qual deles era o maior. Jesus, vendo os pensamentos do seu coração, tomou pela mão um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes: todo o que receber este menino em meu nome, a mim recebe, e todo o que me receber, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós todos é o menor, esse é o maior. João, tomando a palavra, disse: Mestre, nós vimos um que expelia os demônios em teu nome, e lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus respondeu-lhe: não lhe o proibais, porque quem não é contra vós, é por vós. Aconteceu que, aproximando-se o tempo da sua partida deste mundo, dirigiu-se resolutamente para Jerusalém e enviou adiante de si mensageiros, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Não o receberam por dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isto, os seus discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres tu que digamos que desça fogo do céu, que os consuma? Ele, porém, voltando-se para eles, repreendeu-os: vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para as salvar. E foram para outra povoação. Indo eles pelo caminho, veio um homem que lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: as raposas têm suas covas, as aves do céu têm seus ninhos, porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A um outro disse: segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me que eu vá primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus replicou: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai e anuncia o reino de Deus. Um outro disse-lhe: eu, Senhor, seguir-te-ei, mas permite que vá primeiro dizer adeus aos de minha casa. Jesus respondeu-lhe: ninguém que, depois de ter metido a sua mão ao arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus.